York, qual o impacto para o consumidor final por conta da norma de desempenho? Hoje nós estamos com o mercado convivendo com dois tipos de empreendimentos. Os empreendimentos que foram gerados, ou seja, protocolados na prefeitura antes de julho de 2013, e esses projetos eles não atendem à norma e, portanto, têm um custo reduzido em relação aos projetos que nós geramos após julho de 2013. Esses projetos, além de gerados, eles têm projetos já executados, prédios feitos, terminados, e tem projetos ainda que estão em vigor e que ainda não foram produzidos. Então, nós temos um estoque de habitações, hoje na cidade de São Paulo, em torno de 24 mil unidades, que foram construídas a um preço menor do que a gente consegue edificar hoje com a norma. Essa concorrência que existe entre os imóveis antes da norma e pós-norma, num período de crise da economia, ele cria enormes dificuldades para o setor conseguir comercializar as unidades num preço novo, um preço que foi acarretado pelo acréscimo de qualidade que a norma de desempenho ocasionou. Mas, de forma geral, as edificações residenciais que passarem a seguir a NBR 15575, elas trarão mais qualidade de vida para o consumidor final. Não há dúvida nenhuma. Após a norma, nós teremos apartamentos com uma qualidade de desempenho muito superior ao que a gente tinha antes. Então, para o proprietário adquirente dessas unidades, ele vai conseguir ter um desempenho e uma durabilidade do seu edifício, do seu patrimônio, melhor do que ele tinha na condição anterior. Hoje, o avanço principal que a gente acredita é a parte de som. O setor ele se reinventou na parte de acústica, podendo garantir que um empreendimento, mesmo colocado numa zona onde tem um barulho urbano acentuado, quando você tiver com essa edificação terminada, a pessoa que habitar esse apartamento, ele vai ter um conforto muito melhor do que ele tem. Nós não vamos ter mais aquele fenômeno dos apartamentos no Minhocão, por exemplo, onde a pessoa comprava uma unidade e ele não conseguia dormir à noite. Hoje, com a norma de desempenho, isso não acontece. Vai acabar aquela questão do morador do andar de cima incomodar o de baixo ao andar de salto? Esperamos que sim. Hoje o setor está trabalhando com várias medidas para que esse incômodo de um vizinho para o outro não aconteça. A indústria está evoluindo, os preços desse acréscimo de tecnologia está diminuindo a cada vez mais, porque a indústria está conseguindo se reinventar e fornecer produtos que possam não onerar tanto as unidades. Então, a gente tem um começo de implantação dessa norma que ele é um pouco mais custoso, mas depois ele tende a decair em preço. O Brasil é um país de dimensões continentais. A norma de desempenho, ela pode ser aplicada tanto no estado de São Paulo quanto nos estados do Norte, Nordeste e do Sul, ou há necessidade de adequações a essa norma, de acordo com a região? Então, a gente acredita que, apesar do consumidor ser o mesmo e ele merecer o mesmo desempenho da edificação, as próprias construtoras regionais fora dos grandes centros, elas têm uma dificuldade de acesso a essa tecnologia muito grande. Enquanto a gente está, como em fóruns como esse, recebendo informação e podendo capacitar os nossos técnicos das construtoras, as pequenas construtoras espalhadas pelo Brasil, elas não têm essa mesma possibilidade. Elas vão sofrer e eu não acredito, sinceramente, que elas entrarão dentro da norma num curto período de espaço. Elas vão demandar muito mais tempo. O seminário Norma de Desempenho, realizado hoje, contou com um público superior a 400 pessoas. Esse número surpreendeu vocês? Estava dentro das expectativas? Então, o número surpreende, mas ele está dentro da expectativa que a gente tem de interesse que o mercado tem pela norma de desempenho. Primeiro, por uma adequação necessária para que os profissionais estejam capacitados e as empresas não venham a produzir edificações que não atendam às normas e que isso resulte em processos contra elas.
Então, a vontade de atender, a necessidade econômica mesmo das construtoras e dos profissionais de atender a norma faz com que esse interesse seja efetivo. As empresas do setor, elas passam a ter um custo maior com a NBR 15575 ou não? Com certeza elas passam a ter um custo maior, porque elas precisam colocar produtos que tenham um desempenho melhor do que existia. Por exemplo, uma porta acústica na entrada de um apartamento residencial, ela não era exigida antes, ninguém se preocupava com isso. E hoje em dia a gente tem que colocar uma porta que ela tenha um desempenho superior ao que ela tinha. Essa porta custa mais. Então o setor ele não pode viver de acreditar em sonhos. A realidade é que materiais mais sofisticados, eles têm um custo inicial mais alto. Mas ao longo do tempo, com a economia de escala, esse custo mais alto de largada tende a ser menor. Tende a ser menor. Quanto mais construtoras comprarem materiais que estejam dentro da norma de desempenho, maior é a tendência de queda do preço desses materiais. Por isso é tão importante a divulgação como está acontecendo nesse seminário. O grau de entendimento, de conhecimento da indústria da construção como um todo, como é que o senhor avalia que ele está hoje? Avançando em passos rápidos, ainda precisa acelerar um pouco? Então, ele está avançando, mas não temos passos tão rápidos assim como a gente necessitaria. Nós vamos viver uma construção de um novo patamar que vai ficar a construção civil brasileira. Só que nós somos um país pobre e nós não temos efetivamente instrumentos para fazer isso numa velocidade maior do que estamos fazendo. Hoje ela depende muito, muito do esforço de profissionais abdicados e de associações de classe para poder fazer com que a norma de desempenho seja uma realidade.